Senhor, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade de poder ministrar nessa conferência, nesse congresso, nesse ajuntamento de jovens. Eu sou fruto, Pai, desses ajuntamentos de jovens. Eu fui formado, forjado nesses encontros, porque foi nesses encontros que muitos homens de Deus puderam derramar a sua unção na minha vida, e hoje eu posso usufruir dessas unções que foram compartilhadas, os ensinamentos, os princípios. Pai, eu quero orar por cada jovem que está aqui, para que cada um deles possa ser aquela boa terra, aquela terra que recebeu aquela semente e produziu. Em o nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Queridos, eu quero mais uma vez agradecer o pastor Emiliano, sua esposa, essa igreja abençoada, agradecer a John, ao Ministério de Jovens, o Departamento de Jovens, que nos convidou para estar aqui hoje. Nós estivemos pela manhã ministrando acerca de algumas coisas. Quem estava aqui pela manhã? Amém. Não me deixe decepcionado. Alguém recebeu alguma coisa? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu gosto demais dessa espontaneidade de vocês. Amém? Então, nós ficamos para falar um pouquinho nesse segundo momento sobre medo, amém? Vocês estão aqui? Amém. Coisas que nos travam, nós estávamos falando pela manhã, e eu queria falar um pouquinho sobre isso, beleza? Eu queria que vocês abrissem, por favor, em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, por gentileza. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Está escrito na Bíblia que o Senhor escreveu para os jovens porque nós somos fortes, amém? Nós somos fortes. Querido, uma igreja que tem muito jovem é uma igreja forte. A força de uma igreja, que é uma igreja que tem jovens, é uma igreja que é uma igreja forte. Quando você vê os jovens se envolvendo na igreja, em evangelismo, igreja de criança, departamentos, cuidando das coisas, através de sua força, querido, isso é poderoso. A Bíblia diz que, por exemplo, os casados, eles estão divididos. Mas os jovens, querido, eles têm possibilidade de remir o seu tempo e poder ofertar o seu tempo, a sua força, a sua juventude, investir nas coisas do Senhor. Querido, como é bom a gente poder ser jovem e a gente poder se dedicar às coisas do Senhor. Vocês estão aqui? Amém. Uma igreja que tem jovens é uma igreja forte, amém? Ok. Mas eu queria falar um pouquinho agora sobre, dar continuidade ao que nós estávamos falando para essa manhã, amém? Ezequiel 2:1 está escrito assim: esta voz me disse, filho do homem, põe-te de pé. Põe-te de pé, você se ponha de pé. Ezequiel, você vai precisar se colocar de pé primeiro, é você, sem minha ajuda, sem eu poder articular qualquer coisa, é você pela sua força, você precisa fazer isso, pela sua força fazer isso, ok? E eu falarei contigo. Ele está dizendo o seguinte: Ezequiel, eu estou falando com você agora, mas para eu falar com você, de fato, você precisa ficar de pé. Vocês estão entendendo isso? Amém. Ok, ele está dizendo o seguinte: eu estou falando com você, porque Deus já estava falando com ele. Eu estou falando com você, mas põe-te de pé, porque quando você ficar de pé, eu vou entrar em um novo nível dessa conversa. Amém. Queridos, pessoas almáticas, pessoas depressivas, tristes, sem sonho, sem visão, só tem condição de sugar um nível de Deus. Não tem condição de entrar em profundidades no Senhor. A Bíblia diz que diante do trono de Deus existe a graça e a misericórdia. Ou seja, diante do trono de Deus, por Deus ser tão bom, Ele atende de forma misericordiosa e de forma graciosa. A misericórdia de Deus seria, por exemplo, você pagar suas contas. Graça seria pagar as contas e ter dinheiro sobrando. Vocês conseguiram entender isso? Misericórdia de Deus, você viver pedindo cura. Graça, você viver uma vida saudável. Entendeu a diferença bem básica? Ok. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que existem níveis em Deus. E ele diz o seguinte: Ezequiel, eu estou conversando com você agora. Mas essa conversa que eu estou tendo com você é para você ficar em pé. Mas no dia que você ficar em pé, nós vamos ter um novo nível de conversa. Então, eu como Deus, eu só estou esperando você. Eu só estou esperando você. Então, jovem, você vê hoje aqui, eu não sei o nível que você está em Deus. Mas Deus quer passar para a fase 2. Deus quer entrar em um novo nível com você. Deus quer entrar num novo lugar com você. Mas Ele está esperando de você uma atitude. Qual a atitude, pastor? Completar a fase anterior. Eu não sei coisas que Ele mandou você parar de fazer, coisas que Ele mandou você fazer, e talvez você não parou ou não está fazendo. Quando você fizer e parar de fazer, fase 2. Ok, então vamos continuar. Aí ele diz: então entrou em mim o Espírito. Então o Espírito entrou nele quando falava comigo. Ok? E me pôs em pé.
Querido, isso aqui é muito complexo, eu preciso destrinchar. Às vezes eu demoro cerca de 1h30 só para explicar sobre isso, eu vou tentar ser o mais rápido possível, amém? Ele diz, entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Isso quer dizer que ele ficou em pé. Porque ele diz que só falaria, entraria em um novo nível quando ele ficasse em pé. Então Ezequiel, de alguma forma, juntou forças e ele ficou em pé. Quando ele ficou em pé, agora o Espírito entrou nele e começou a falar com ele de forma mais íntima. Vocês estão aqui? Amém. E ele diz que agora que ele ficou em pé e que o Espírito entrou nele, começou a falar com ele, aí sim Deus levantou ele. Aleluia. Quando você se resolve aí dentro, quando você se resolve com Deus, aí dentro, Deus ele entra de uma forma poderosa e levanta você. Deus começa a destacar você. Ele começa a inspirar você, a fazer com que coisas se abram de que antes não se abriam, e começa coisas poderosas a acontecer na sua vida. Lembre-se do que nós ensinamos no primeiro momento. Deus não é irresponsável. Então Ele está esperando você, jovem. O grande lance é que nós não podemos ser burros. Nós não podemos perder tempo, querido. Você talvez vai levar 10 anos para chegar um dia e dizer, cara, aquele cara lá baixinho de Aracaju, careca, estava falando, é verdade. Então, agora eu me decido. Mas talvez você decida fazer isso hoje. E se você se decidir fazer isso hoje, você acelera. Lembre-se, Deus não trabalha com cronos. Deus trabalha com plenitude dos tempos. E vindo a plenitude dos tempos, Jesus Cristo foi enviado debaixo de lei para nos resgatar. E entenda, a palavra plenitude dos tempos é a palavra grega que quer dizer pleronan kairos, que quer dizer tempo de encaixe. Deus libera quando as coisas se encaixam. Quando as coisas se encaixam dentro de você, Deus manda. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Pare de olhar para o céu e dizer, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por quê? E comece a olhar para você, para dentro e dizer, Senhor, como eu faço? Como eu faço? Como eu faço? Vocês estão entendendo isso? Não há problema com Deus. Deus quer lhe dar acessos. Deus quer lhe colocar em lugares. Deus quer promover você. Mas Ele não quer que você seja uma vergonha. Deus não quer que você escandalize. Deus não quer que você seja um estandarte do diabo, da carne. Não, Deus quer ter prazer em abrir as portas. Abrir as portas. E Ele diz assim, quando você ficar em pé, eu falo contigo. Querido, eu não sei se você chegou nesse lugar hoje de manhã, e Deus já está fazendo muita coisa. Eu não sei se você chegou nesse lugar de manhã desacreditado, triste, abatido por dentro, talvez fazendo cara de paisagem, fazendo cara de evangélico, né? Eu não sei se você chegou desse jeito aqui hoje, irmão, mas eu preciso que você entenda. Talvez você vai precisar nessa conferência, sei lá, nesse ajuntamento, fazer o seguinte, pegar o resto do que você tem, juntar e dizer, Senhor, pela última vez eu estou de pé. Fala comigo. E Deus entra em você, meu filho. Deus entra em você, minha filha. E começa a lhe colocar numa profundidade maior, com níveis de revelação, porque Ele está a fim de mostrar para você que Ele é Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Eu amo demais essas coisas de marketing e tal, eu leio muito essas coisas. Aí você vê lá Herbalife lá, o cara pega um negócio aqui, um bottom, aí botam, perdi 300 quilos, me pergunte como, né? Aquelas coisas lá. Ok, querido, amém? Deus, Ele vê isso para a obra dEle. Deus, Ele quer que você bote um bottom e coloque e ande na rua dizendo assim, eu era quebrado, hoje eu sou próspero financeiramente, e me pergunte como. Repita assim comigo, eu sou o marketing de Deus aqui na terra. Você não está falando da revolução? Qual é a maior revolução que existe? Boca a boca. Não existe revolução sem boca a boca. Convencimento. Meu querido, tem um vizinho seu
que serve ao cão dos infernos, Exu Caveira, 7 pragas, pé lá no meio, com uma vida teoricamente abençoada, e tem você do outro lado reclamando da vida, que Deus não presta, ou seja lá, outra coisa que você possa estar fazendo, dizendo que isso, que aquilo, sabe, sem dar nada certo na sua vida. Eu estou em dúvida, eu quero Deus. Eu não tenho nenhuma referência. Para onde eu vou? Eu iria para essa casa, a outra. Vocês estão aqui? Deus, Ele quer que você seja uma vitrine das bênçãos dEle para as outras pessoas. Israel era para ser uma nação sacerdotal. Não dá tempo de falar sobre o reinado de Saul, o reinado de Davi, não dá tempo de falar sobre isso. Mas a vontade de Deus é que nunca tivesse rei em Israel. Eram para ser sacerdotes em Israel. E sacerdotes conduzissem pela uma teocracia em Israel. Deixa eu te dizer uma coisa. Ali em Israel não era para ninguém copiar o governo, o modelo de governo de outras nações. Era para outras nações copiar o governo de Israel. Israel não tem mais a presença de Deus lá dentro. O tabernáculo não tem, templo não tem, arca não tem. Hoje a presença de Deus sou eu e você, sou eu e você. Entenda, mas o mesmo princípio vigora. Qual é o princípio? As pessoas precisam olhar para mim e para você e dizer: eu quero o seu sistema, eu quero o seu jeito de ser. Eu estava lá atrás, nós estávamos conversando um pouquinho hoje de manhã, eu soltei algo. Eu estava lá atrás lendo os livros de Marx e Che Guevara, e a bagaçada toda com ele no centro, livro de utopia, e aquelas coisas todas. E um dia eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus. E eu conheci Jesus antes de igreja. Eu conheci Jesus antes de pastor, antes de padre. Eu tive uma oportunidade de conhecer Jesus. Não dá tempo de falar meu testemunho aqui. Mas eu tive um encontro real, tangível com Deus. Amém. E se um fruto é dito por uma vida, faz 15 anos que eu prego a mesma coisa e os frutos estão lá. Amém. Ok. Então eu estava lá com todos os problemas do mundo, dizendo: Senhor, vão me matar, eu não acredito que você existe. E se você existir, e se você existe de fato, eu não tenho como compreender a sua existência. E naquele dia, naquele momento, no banheiro da casa da minha mãe, Deus aparece para mim e diz: eu não só existo, como eu vou provar da minha existência a cada dia da sua vida. Pronto. Eu sou tomado pelo poder de Deus, caio no chão, começo a rir. E chego para minha esposa, que estava voltando para a igreja, e digo para ela: eu quero conhecer o Evangelho. Resumindo, foi assim. 8 meses depois eu disse: Senhor, mas se aquilo que eu vi, será que não foi consequência da esquizofrenia? Um outro surto psicótico? Lá vai eu para um ajuntamento de jovens. Presbiteriano, batista. Está todo mundo lá. Uma jornalista, não me conhecia, Gleice Queiroz, é tomado pelo poder do Espírito Santo, e vem falando em línguas. Eu não sabia aquilo, eu estava numa igreja presbiteriana, foi onde Deus me mandou naquele primeiro momento. E aquela jovem lá veio, Gleice, falando em línguas, toda bêbada. Deus faz do jeito dele, meu irmão. Ele vem bêbado e diz: homem, te digo eu hoje. Lembra-se naquele dia no banheiro do quarto dos seus pais, no espelho do meio, meu amigo, no espelho do meio, velho. Você estava em dúvida, mas é isso que eu te digo. Assim como eu disse que é aprovada a minha existência naquele dia, te provo da minha existência hoje. E te dou 2 provas. Aquele que mais te persegue vai se converter, e o direito vai perder o lugar no seu coração, porque você vai se apaixonar pela minha palavra, e você vai querer pregar para multidões. Foi isso que ele falou. Quem mais me perseguia? Meu pai me perseguia porque ele não aceitava que eu tivesse me convertido. Vocês estão aqui e ele se converteu. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Deixa eu te dizer algo. Ei, você não pode chegar hoje para uma pessoa como eu, para tantos quantos outros, e dizer que Deus não funciona. Deus funciona. Ele faz coisas poderosas. Mas o que você precisa entender é: eu preciso me render. E tem jovens aqui que estão brigando com guerra de braço. Não, Senhor, isso não. Mas isso aqui não, essa parte não, meu filho, entregue tudo. Algumas pessoas dizem que o que nós temos é lavagem cerebral. Não, nós não temos lavagem cerebral. Nós temos lavagem cerebral, lavagem estomacal, intestinal, espiritual, emocional. Que Deus lave tudo, meu querido. Tudo que tiver de podre que vai embora. Eu quero ser lavado e
sangue de Cristo, irmão. Vocês estão aqui mesmo, amados, amém? Oh, glória. Vá para Hebreus 2,14, por gentileza. Então eu preciso me levantar. E quando eu me levantar, Deus vai ter acesso. Quando Deus tiver acesso, Ele vai me promover. E eu preciso me levantar por dentro. Ok. Tudo que nós fazemos de por fora, que não tem respaldo por dentro, se chama religião. É religioso. Se vocês levantam suas mãos, e você não tem vontade, na verdade, de levantar as mãos, isso é religião. Mas pastor, quando eu não tenho vontade de levantar a mão, e eu tenho que entregar como sacrifício de louvor, o que eu faço? Você entrega dizendo para você mesmo, eu quero entregar, é diferente. Eu não sei se você entendeu o fio da meada, amém? Isso fica para a aula de vida de louvor, amém? Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue destes também, ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor, diga pavor, pavor é a palavra phobos, que vem da palavra fobia, phobos. Phobos era uma figura mítica, que ficava no meio das florestas, pregando sustos. Ele tinha pernas de cabrito, corpo de ser humano e 2 chifres da cabeça e uma flauta na mão. Ele gostava de ficar no meio da floresta pregando susto. Ele se alimentava de susto, ele comia de susto, ele conseguia energia através de susto. Então as pessoas entravam na floresta, ele aplicava susto, ele se alimentava. Isso era Phobos. Phobos fazia isso. Deixa eu te dizer uma coisa, é a mesma palavra que o escritor aos Hebreus utiliza. Ok? Então Phobos está aqui dizendo que Jesus aplicou a cruz para nos arrancar de Phobos, de fobia. A maior fobia, a fobia da morte. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não morremos. Amém. Nós não morremos. Certo? O que acontece com a gente é um processo. Igual de uma lagarta. A lagarta está lá, ela morre para o corpo dela e depois sai uma borboleta. Acontece uma metamorfose. O que é que acontece comigo e com você? Esse corpo morre, e aí o que é que acontece? Dá luz ao quê? A um corpo, a um espírito que já está lá dentro, que é injetado nele todas as nossas emoções, nossa psique, e nós vamos viver eternamente. Vocês estão aqui, amados? Amém? Até a gente ser revestido com o corpo glorificado, que vai poder aplicar no corpo completamente aquilo que o Espírito faz. Vocês estão aqui, amados? Amém? Então o que eu quero falar com isso? Por que eu quero chegar nesse ponto? Porque se Deus pegou o teto e disse, eu vou arrancar toda a fobia, então Ele arranca a fobia da humanidade por meio de Cristo, nós não precisamos ter medo de nada, de qualquer coisa na face da terra. Vocês estão aqui, amados? Ele arranca todos os medos. Pastor, mas eu não sei se vai dar certo nisso. Deus mandou, está mandado. Ok, amém. Amém. Vá para Tiago 5,17. Eu estou construindo algo, nós vamos chegar num ponto. Vocês estão aqui? Amém. Tiago 5,17. Posso adiantar? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, paixões, dificuldades emocionais. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos, 6 meses não choveu. Ele está dizendo que do mesmo jeito que Elias, no Antigo Testamento, era sujeito a determinadas coisas, nós também somos. Tiago, ele faz uma ligação poderosa dizendo, não importa se você tem Cristo Jesus ou não, mas as tentações para o Antigo e para o Novo Testamento vai ser muito parecidas, principalmente no campo emocional. Quem era Elias? Elias é um cara que ele vai, diz, não vai chover, segundo minha palavra não chove, segundo a minha palavra chove, então o cara botou para rachar. Ele chega com centenas de profetas, profetas de Baal, e sai torando no meio. Vocês estão aqui, amados? Amém? Vocês estão mesmo ligados? Amém. E o cara, querido, no nível que Elias chegou, é um cara que via o céu se movendo de acordo com o seu comando. Vocês estão aqui? Se não me falha a memória, ele enfrentou, foram 800 profetas, se não me falha a memória. Então, um homem que enfrentou 800 profetas, sozinho, em que botou água, Deus veio que lambeu a água com fogo. Um cara desse, era para ter recebido uma testosterona espiritual, que um cara desse, meu querido,
Não era para ter medo mais de nada. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Mas uma mulher, diga uma mulher, disse, eu vou matar você. Meu querido, ele tinha envergonhado 800 profetas dessa mulher. Se ela chegasse para um cabra, que tivesse bem, escuta o que eu estou falando, que tivesse bem, e falasse isso, entendendo o que aconteceu até aquele momento, talvez eu e você aqui sentado, né, no ar-condicionado, chegasse uma situação dessa, a gente diria, peraí, você vai mandar quantos? Vai mandar quantos? 500, armado, vai. Deixa eu ver o que é que eu vou fazer com eles. Porque, meu querido, se 2 anjos destruíram Sodoma e Gomorra, vocês estão aqui, hein? Amém. Um homem na dimensão dele, poderia ter pensado se ia mandar aqueles 500, 600 mil para Marte, desfazer eles, um Nakatomi entrar neles, explodir por dentro e por fora, vocês estão aqui. Mas o que acontece com aquele homem, ele entra em pânico. Ele está antes correndo, presta atenção nisso, por favor. Ele está antes correndo, e ele corre 28 km por hora, durante 14 km, na frente da carruagem de Acabe. Mas quando ele fica com medo, ele corre um pouco e se cansa. Porque quando você corre inspirado, quando você corre debaixo do poder do Espírito, você não se cansa. Mas quando você corre na sua carne, na sua alma, você se cansa e se enfada. Quando você corre debaixo da unção, você não se cansa. Mas quando você corre debaixo de opressão, você se cansa. Deixa eu te dizer uma coisa, aquilo dali entrou por uma mulher. O pânico faz isso na nossa vida, o medo faz isso na nossa vida. Como assim, pastor? Aquela menina, quando era criança, o pai disse que ela era muito feia, a mãe disse que ela era feia, teve o primeiro namorado, o namorado traiu, depois foi para o noivado, ela foi traída de novo no noivado, o noivo deixou ela e disse, eu deixei você por causa de outra mulher. Quando essa mulher está na igreja, no meio dos jovens aí, talvez uma menina solteira como você, talvez você esteja aí no meio, está propícia, dentro de palavras proféticas, dentro de uma atmosfera, talvez Deus está enviando o rapaz que é para namorar com você, mas quando esse rapaz se encontrar com você, deixa eu te dizer uma coisa, vai ter um grande problema, porque na noite de núpcias, você vai chegar e vai dizer assim, desliga a luz por favor. Por que desliga a luz? Porque você é insegura, você acha que se ele olhar para o seu corpo, você vai ficar, ele não vai querer mais você, sabe por quê? Porque dentro de você tem insegurança, e essa insegurança vai trazer ciúme, e isso vai começar a trazer uma destruição para dentro do seu casamento. Deixa eu te dizer uma coisa, isso foi algo que foi projetado dentro de você, a Bíblia vai dizer para você, querida, deixa eu dizer algo para você, meu irmão, que todas essas influências, elas precisam ser cortadas, arrancadas, porque Deus precisa trabalhar com pessoas que quiseram se levantar e arrancar todo o peso que está dentro dela. Pastor, me prove isso. Paulo disse, olhe para Jesus, e vocês se desembaraçem de pecado, só de pecado não, mas de tudo que atrapalha, insegurança atrapalha, arranque. Ok, vamos chegar lá. Aí Elias vai lá para dentro da caverna. Aí quando Elias chega dentro da caverna, não é isso? Vocês estão aqui mesmo? Elias chega dentro da caverna, aí começa, né? Antes disso, o que Elias faz? O que o medo faz? O medo deixa a gente ridículo, meu irmão. É tão estranho um pastor falar para jovens sobre medo, não é isso? Mas daqui a pouco eu vou explicar o porquê isso. Nós estamos falando sobre transformação, evolução e revolução. Como Deus vai usar uma geração que não conhece o seu pai? Como Deus vai usar uma geração que tem medo? Deixa eu dizer, Deus não lhe deu espírito de medo. Deus não lhe deu espírito de medo, Timóteo. Ele está falando com quem? Um jovem ministro. Problema, medo. Deixa eu dizer algo. Aí Elias está lá. Aí o anjo chega e diz, e aí Elias, o que foi? Aí ele diz, eu envergonhei meus pais, eu quero morrer. Não é isso? Mas espera aí, quem quer morrer foge. Vocês estão aqui? Amém. Quem quer morrer foge. Se ele queria morrer, ele dizia, Jezabel, aqui. Não. Ele estava o quê? Emocionalista. Você já viu crente assim? Eu acho que não tem esse problema aqui, só tem lá em Itabaiana.
Eu acho que eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja porque as irmãs não me chamam para ir para o shopping com elas. Porque os jovens não olham para mim. Eu vou sair da igreja porque eu não tenho oportunidade para cantar no louvor, mesmo com uma voz de tenor como eu tenho. Ninguém olha para mim. É o emo gospel. Vocês estão aqui, amados? Eu quero sair da igreja. Pois eu não vou para o encontro de jovens. Não vou para o encontro de jovens. Para quê? Chamar a atenção. Quero ver se os irmãos não vão se lembrar de mim. Porque é só disso que eu estou esperando. Para sair, eu vou para outra igreja. Vocês estão aqui? Você não quer sair da igreja? E sabe o que você precisa? De solidão mesmo. Você precisa de solidão com Deus. Vocês estão mesmo aqui, queridos? Vocês precisam de solidão com Deus. Porque o que não te mata, te sustenta. O que não te mata, te sustenta. Esse medo de ficar sozinho, você precisa ficar só. Esse medo de ninguém reconhecer, você precisa ficar um tempo sem ser reconhecido. Você precisa passar um tempo, isso é jejum. Você precisa passar um tempo mostrando para você que você não precisa de reconhecimento para fazer o que Deus quer. Vocês estão mesmo nesse lugar? Vocês precisam ser confrontados no âmago. Queridos, eu tive a oportunidade nesses 2 anos e meio lá nessa cidade que nós estamos de aconselhar cerca de 400 pessoas. Ok. Queridos, o que eu vi de religiosidade e da forma que Deus nos usa em confronto. Quando você vai se aconselhar comigo, ou quando a pessoa vem se aconselhar comigo, Dani sempre compra para mim um papel desse tamanho. Acho que é A2, não sei se é A2, um negócio desse tamanho, A3. A3. E eu faço 3 colunas. E eu digo, fale. E a pessoa começa a falar. E eu vou falando. Deixa a pessoa falar, eu vou lá. Pronto, agora eu vou lhe mostrar para você mesmo. Vocês estão aqui, vocês precisam, nós precisamos ser confrontados. Porque Deus não quer uma geração de mimimi. Uma geração de frescura. Uma geração de quando Deus bota no negócio, fica criando condições. Eu fico, mais. Eu fico. Criando condições com Deus. Vocês estão mesmo aqui? Amém. Aleluia. Acredito que eu tenho um fim proveitoso, amém? Aí Deus chega lá na caverna com Elias. Quando Deus chega na caverna com Elias, não é isso? Ele já deu todas as crises de pelanca espiritual. Quero morrer. Sair da igreja. Deus não me ama. Vocês estão aqui? Aí ele vai para o quarto dele. Deu síndrome do pânico lá. Ele foi para o quarto. Se trancou no quarto, com medo. Ficou lá dentro com medo, na caverna. Aí Deus entra na caverna. Vocês estão aqui mesmo? Olha o meu pai. Diga, Deus não é mãe, é pai. A maior revelação dessa conferência: Deus não é mãe, é pai. Deus entra lá na caverna. Quando Deus entra na caverna, aí Elias diz: pronto, entrou minha mãe. Não, estou não. Dá lá, entrou a mãe lá. Essa é minha mãe, né? Acho que é outra pessoa. Aí Deus diz: e aí, Elias? Vou parafrasear, viu? Mas está lá, né? É bíblico isso que eu vou falar.
E aí, Elias, ele disse, Senhor, eu estou aqui que eu estou cansado. Pregando muito, fazendo muita coisa para o Senhor. Desgastado, estou desgastado. Com vontade de desistir de tudo. Vocês estão aqui? Aí Deus diz assim, o que tu fazes aqui? O que Deus queria dizer com aquilo? Não há espaço para se trancar em um lugar para Deus tratar. Fugir não é a solução. O que isso quer dizer? Se alguém lhe feriu, Gálatas capítulo 6, versículo 1, vá até aquela pessoa com espírito de brandura, mostre para ela o erro, e se possível, pede perdão até a ela. E cuidado para que você não caia no mesmo erro que ela. Não, 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, não reagindo mal pelo mal, mas bem dizendo, receberás a esperança, é para isso que foi chamado. Vocês estão aqui? Você está fugindo do pedido de perdão por quê? Você está fugindo do abraço daquela pessoa por quê? Você está fugindo de olhar para aquela pessoa por quê? Você está fugindo daquele lugar que lhe dá medo por quê? Você precisa voltar para aquele lugar. Você precisa voltar para aquela pessoa. Por quê? Porque você precisa, não é Deus, é você. Você precisa dizer para você mesmo que você está liberto. Vocês estão aqui mesmo? E aí Elias começa a dizer, não, Senhor, mas é porque muito desgaste mesmo, profetaço eu fui, segurei a onda toda. Ele diz ali, é o seguinte, olha, eu tenho 7.000, tu fica ou levanta um? Eu tenho 7.000, meu querido. Vai ficar nesse mimimi aí? Eu posso ir embora? Eu fiz minha parte, eu já vim aqui. O que é que você quer mais? Ou tu se levanta, ou eu vou levantar um dos 7.000. Aí foi o que ele fez? Oxe, vamos lá. Aí o menino diz, mas Senhor, só tem uma pequena nuvem. Uma pequena nuvem? Não, é um sinal que o grande chuva vai descer. Porque o cabo estimulado, até pequena chuva é festa. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus precisa entrar na sua caverna hoje e dizer, saia, saia. O que isso tem a ver com revolução? Tem muito jovem dentro de cavernas, cadeias mentais, com ódio de pai, de mãe, de outras coisas, e você saindo da caverna, você pode até esses jovens e dizer o caminho que faz para sair dela. Vocês estão aqui mesmo? Deixa eu falar algo para você. Um dos meus medos, eu tinha muito, eu contei para você, né? Era avião. Era avião. Eu tinha medo de avião. Muito medo de avião. E a vida toda eu fiz de tudo para não pegar avião. Tudo. Já fui para São Paulo de carro, já fiz tudo. Tudo. Medo de avião. E você sabe que nossos medos a gente não quer falar. Vocês estão aqui? E aí eu me casei com Dani, ganhamos um resort na Bahia, e eu disse, velho, Bahia, massa, carro, não precisa de avião. Mas Deus vinha prometendo, você vai sair do país, você vai pregar em outros lugares, e aquela coisa toda. E toda vez que vinha essas profecias de eu sair do país, eu não sei, querido, como você fica numa profecia dessa. A primeira coisa que eu pensava era no avião. Eu dizia assim, eu me contento por aqui mesmo. Não, tu vai sair do país, vai pregar em outro lugar. Eu dizia, avião. E aí a gente ganha a passagem de avião para a Bahia. Aí minha esposa disse, a gente vai de avião para a Bahia, não vai precisar de muita coisa, é ali do lado. Eu amém, entrei no avião. Ela não sabia que eu tinha medo. E aí eu, na noite de núpcias, Esparta, a rua. Amém. Pego na mão dela, eu entro no avião, primeira vez na minha vida, irmão. Que tabaréu da zorra, irmão. Aí tá lá a aeromoça. Caso o avião caia, as máscaras vão cair em cima de você.
Eu dizendo, meu Deus, se esse avião cair, para que máscara vai resolver? Caso o avião caia no mar, tem um negócio de baixo aqui, que vai deixar você flutuando. Meu filho, eu disse, meu Deus, se esse negócio se papocar no meio do mar, a minha cabeça vai para um lado, a minha perna para o outro, ela vai boiar por si só. Eu não vou contar tudo, não dá tempo de contar toda a história. Mas minha esposa é mulher de Deus, ela vai dizer que é verdade ali. Aí, amados, eu do lado dela, fomos subir. Meu querido, na hora que foi subindo, que o negócio fez, aquele negócio para subir, eu apertei a mão dela. Ela olhou para mim e fez, filho, você está me machucando. Ela disse, por que você está assim gelado, suando frio? Eu disse, nada. Aí, qual foi a minha estratégia? Olhar, escuta, eu fui olhar, escuta isso, eu fiquei olhando para a aeromoça. Eu disse, se ela mudar a cara dela, o negócio é ruim. E elas com as caras de paisagem, ela bota o negócio e fica assim. Como tudo bem. Quando chegou no céu, a gente ficou justamente do lado da asa. Tabaroagem nível hard. A asa, para mim, ela ficava dura. Mas a asa treme no ar. Vocês estão aqui? E eu dizia, Dani, a asa está tremendo ali. Isso não voa, não. Eu disse, filha, isso é normal, é assim e tal. Eu disse, fecha isso aí. Quando foi? Ela disse, mas eu quero ver a paisagem. Eu disse, feche. E foi um sofrimento, descemos. Passei umas 12 horas enjoado ainda na maresia lá. E quando a gente foi voltar para Aracaju, depois do Lua de Mel, passei mais 12 horas já pensando na volta. Beleza. Aí começou esse vulco-vulco de ser convidado para ministrar em alguns lugares, essas coisas todas. E um dia um brother meu, amigo meu, pastor Paulinho, do Verbo da Vida, de Vitória da Conquista, disse, Litão, venha para cá para a Vitória da Conquista. Nessa onda aí eu já tinha quebrado MP3, com turbulência, quebrado MP3. Porque o que é que eu fazia? Eu botava coisas para ver, para escutar, um monte de coisa, irmão. Vocês estão aqui? Quando ele dizia assim, desligue tudo. Meu querido, era terrível, porque só era eu comigo mesmo ali, não tinha mais nada para me ajudar. Vocês estão aqui, ok? Lá vai eu um dia para a Vitória da Conquista. Meu irmão, quando eu fui para a Vitória da Conquista, não sei se você já foi para a Vitória da Conquista de avião. Na época era uma linha aérea dos infernos chamada Azul. Azul não, Trip, não era? Trip, agora é Azul, a Trip. Trip é dos infernos, minha amada. Satanás puro. Eu tenho prova para dizer para vocês que é do Satanás. Quem estava na frente daquele negócio tinha pacto com o diabo. Então eu digo para você, não tenho prova. Aí, meu irmão, entrei lá. Um turbo hélice. Turbo hélice. Aí a gente subiu. Meu irmão, turbulência daqui para lá. Quando você chega em Vitória da Conquista, parece que o avião esqueceu a pista. Ele foi, depois ele disse, eita, ele é lá atrás. Ele voltou. Ele dá uma rabiada no ar, meu irmão. Que eu disse bem assim, meu Deus, meu fígado ficou lá, eu estou aqui. Mexe tudo. Nós descemos. Ruim, irmão. Aí, minha passagem de avião ficou, para voltar, eu fui lá ser paraninfo de uma turma do Rema. Aí eu voltei. Quando eu fui voltar, estava caindo uma tempestade. Você já viu aquelas tempestades que as gotas é dessa grossura? Que a gota bate e chega papoca assim, vocês estão aqui? Era daquelas, raio caindo, blá, blá, aquele lugar ali perto do Minas Gerais, meu irmão, ali é raio torando tudo. Aí pastor Paulinho disse, Litão, não se preocupe não, que desse jeito aí, semana passada, os aviões não subiram, mas vamos lá, qualquer coisa. Eu disse, Senhor, não sobe, eu não tenho problema de perder emprego amanhã, de não ir para o trabalho amanhã, beleza. Entrei no avião, escutando isso, entrei no avião, desculpe, fui lá para a sala de espera. Na sala de espera, eram 3 aviões para vir. Aí o primeiro, o povo dizendo, ixi, vai subir não. Semana passada estava ruim, estava menos pior do que isso e não subiu. Aí o primeiro avião desceu. Aí alguém disse lá, rapaz, corajoso, será que vai subir? Aí subiram. Aí disseram, bem assim, rapaz, que bom, porque se tiver que morrer, morre esses primeiro logo. E eu naquele negócio, escutando. Quem era o segundo? Eu. O segundo desceu, entrei. Meu querido, de Vitória da Conquista a Salvador,
Não foi turbulência, foi tribulação. Subiam, na hora que subiam, meu irmão era. O piloto do avião disse: olha, passageiros, daqui até Salvador, área de turbulência, não se viremos a bordo, né? Negócio a bordo. Aí disse: beleza, não vai ter. Meu querido, teve uma hora que nós subimos, quando chegamos no ar, e turbulência, e eu do lado da onde? Diga, da asa. Da asa. Quando chegou no ar, um raio caiu no avião. Sério, caiu no avião. Caiu na asa. Porque a gente entrou numa nuvem e eu não sabia que os raios começavam dentro da nuvem e finalizavam na nuvem, como se fosse uma lâmpada mesmo. Um desses raios caiu na asa do avião e fez aquele clarão. Meu querido, pense. Eu já estava com, minha boca já estava orando em línguas. Da hora que eu subi já foi orando em línguas. Aí o avião, meu irmão, começou a dar pancadas como se fosse carro batendo. Eu já bati um carro de frente. Batendo de frente, pancada. Foi bom, depois outra bom, depois outra bom. Meu querido, da terceira pancada o avião caiu. Bam. O que eu vou lhe contar que aconteceu aqui, eu acho que foram 20 segundos, 30 segundos, parecia uma eternidade. Primeira coisa que aconteceu, o carrinho que serve estava desprendido, saiu, refrigerante, copa, tudo que era canto. Os livros do povo, tudo para o céu. As crianças, as pessoas, nós vamos morrer. A mulher do meu lado, ela fez assim: nós vamos morrer, nós vamos morrer. E eu olhei para ela na hora, eu estava completamente travado em espírito. Ela pegou em mim: nós vamos morrer. Eu olhei para ela, fiz rabacada. Ela disse: esse cabo está doido, surtou. Nós descemos em Salvador, escute isso é real, irmão. Nós descemos em Salvador. Quando nós descemos em Salvador, passageiros com escala para Aracaju, permaneçam na aeronave. O povo que estava lá saiu: companhia doida aqui para vocês, olha. Todo mundo zoado, revoltado, loucos. Aí eu fui me levantar. Quando eu fui me levantar, meu querido, minhas pernas tremiam. Você já teve que fazer cocô de pé? Nós estamos entre jovens, não estamos aqui? Meu querido, as pernas tremiam daquele mesmo jeito, amado. Daquele jeito. Aí eu me levantei, vi que não tinha perna, eu voltei. Aí veio um senhorzinho, só para entender, só ficou eu e eu acho que outra pessoa no avião. Veio um senhorzinho de dentro da aeronave. Quando o senhorzinho veio de dentro da aeronave, presta atenção nisso. Esse senhorzinho chegou e disse assim, eu disse: é o piloto? Ele disse: sou. Aí eu cheguei para ele e disse: difícil, não foi? O que é que eu esperava dele? Não, como dessa eu como com farinha toda semana, né? Eu pensei que ele ia falar isso para mim. Ele olhou para mim e fez: foi. Eu disse: agora eu vou voltar para Aracaju nesse avião. Amém, querido. Cheguei mal, ela me viu verde. Cheguei lá. Comecei aí, Deus trabalhando comigo. Você não pode parar seu ministério, seu chamado por causa desse medo. Você tem que enfrentar, você tem que ir. Vocês estão aqui? Amém. Eu fui ministrar em Indaiatuba, no Rema de lá. Resumindo, em Campinas, é a base de treinamento da Tripe Azul, Estava vendo uma convergência da Tripe Azul. Eu tive um aluno lá, eu expliquei para ele o que estava acontecendo. Ele é aluno do Rema, ele era o cara que fazia a renovação anual de um negócio lá, que fazia em um simulador. E eu expliquei para ele, disse: professor, o que aconteceu ali foram pancadas de vento. O avião poderia ter dado uma pane de fato e travar tudo. Aquilo dali acontecia na época da Tripe, porque havia um regimento interno da Tripe dizendo que tem que subir, nem que seja com chuva de canivete. Hoje na Azul não se faz mais isso. Então uma situação como essa não poderia ter subido. Ponto. Beleza? Meses depois, quem me liga? Pastor Paulinho. Quando eu vi na agenda do telefone Pastor Paulinho, eu pensei se atendia ou não, porque eu já senti o que era.
Ele disse, Litão, você pode vir para a Vitória da Conquista? Eu disse, deixa eu ver na minha agenda. Irmão, eu confesso que eu menti. Mas eu confesso que eu esperava ter alguma coisa na minha agenda, amados. E não tinha nada. Escuta agora. E naquele momento, querido, eu não vou mentir para você. Quem tem fobia ou teve fobia de alguma coisa sabe do que eu vou falar. Vocês estão aqui mesmo? Eu entrei no aeroporto de Santa Maria e vi aquele avião me olhou, eu olhei para o avião, e o avião me disse, eu vou lhe matar. De dentro do avião saiu uma voz dizendo, eu vou lhe matar hoje. O que eu não fiz naquele dia, eu vou fazer hoje. Talvez, querido, você está ouvindo vozes de alguns lugares, que diz que você não pode fazer. Que diz que você não tem condição, que você não nasceu para isso. Você não nasceu para ser feliz nessa área. É melhor escolher outra. Vocês estão aqui? E, querido, eu olhei para ele olhou para mim, o avião, e nós começamos aquela situação. E eu olhei para ele e disse, avião, você vai me levar para a Vitória da Conquista. Eu vou dormir dentro do avião. Você vai me trazer e vai ser uma bênção. Querido, como eu falei, a primeira vez da minha vida que eu dormi num avião foi naquela viagem. Vocês pegaram isso? Ok. Vamos para a fase final da ministração. Vocês estão aqui mesmo? Amém. Êxodos 13, 17. Só vou ler mais 2 passagens e nós vamos ficar felizes e correr no Espírito, amém? Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Especialistas dizem que se fosse por esse caminho, ia demorar só 4 meses. Para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Tem pessoas que não estão prontos para guerra. Nós pregamos que não existe guerra espiritual. Mas nós temos guerras naturais o dia todo. Vocês estão aqui? Amém. E ele diz, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Por que foi que Deus não permitiu que fosse pelo caminho dos filisteus? Por causa da guerra. Fez andar durante 40 anos para quê? Criar confiança em Deus. Confiar em Deus durante 40 anos. Para que ficasse prontos para o quê? Para a guerra. E quando Deus disse, entre, suba e possua, 10 dos 12 espias disseram, não podemos. Então o povo andou 40 anos no deserto, e a maioria do povo ainda não estava pronta. Vocês estão aqui mesmo? E 2 homens disseram, subamos e possuamos, porque Deus prometeu, vai cumprir. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode rodar como for. Você pode estar rodando como for onde você estiver, jovem. Mas para Deus Ele colocar onde você está desejando, Ele vai precisar colocar você em lugar de confronto, para você entrar pronto para a guerra. Existem pessoas que envelhecem. Existem pessoas que negligenciaram os tempos e momentos de confronto e de vitórias internas e nunca conseguiram chegar no lugar de sucesso. Deixa eu te dizer uma coisa, jovem, nessa noite. Você quer chegar em um determinado lugar, você vai ter que passar pelo lugar de confronto. Você vai ter que enfrentar os medos que você está fugindo até hoje. Você vai ter que fazer isso acontecer dentro de você.
Quando Elias saiu da caverna, ele disse: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Ele disse: vá na casa de Jezabel e profetize lá, que se não se converter vai morrer todo mundo. O que foi que Deus fez com Elias? Elias, volte lá, e agora tu vai entrar no Exu lá dentro, tu vai ter que entrar lá no meio da onda, no meio da situação, e eu quero te dizer uma coisa, Elias, você vai ter que profetizar na cara dessa mulher que chegou para você e quis se colocar no chão. Você vai dizer para ela quem é que manda. Existem pessoas aqui, jovens aqui, que estão precisando entrar no quarto e dizer assim: escute aqui, Satanás. Existem jovens aqui que estão vendo faculdade, o seu colégio, os seus colegas morrendo, e vocês não se preparam para salvar eles. Quando eu aceitei a Jesus em uma igreja que dizia que Deus matava, que Deus não prosperava, eu tive compaixão dos meus irmãos, os meus amigos, desculpe, lá da minha faculdade, e eu fiz um grupo de estudo da palavra na minha casa. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje eu tenho amigos meus que por causa daqueles encontros hoje estão nas igrejas. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai cobrar de você, filho, Deus vai cobrar de você, jovem, os lugares que vocês estão e vocês não estão fazendo nada. Ei, John, eu sei que quando Deus colocou esse propósito desse dia de hoje, você pensou nisso, Deus mostrou isso, esses jovens indo para os lugares, trazendo uma revolução. Deixa eu te dizer uma coisa, ei, quando você se dominou por dentro, você está pronto para dominar qualquer lugar. Deixa eu te dizer algo, irmão. Eu quero finalizar com uma coisa. Eu acho que Deus já fez muita coisa hoje, amém? Amém. Aleluia. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Atos 23:11. E eu quero finalizar falando sobre algo. Uma palavra vinda de Deus coloca você numa rota espiritual. Então não largue ela. Vocês estão aqui ainda? Eu entendo, queridos, que vocês passaram o dia todo aqui, de fato. Eu saí para descansar um pouco e vocês continuaram aqui. Mas, querido, pega isso que eu vou ministrar agora. A parte final. Vocês estão aqui mesmo? Atos 23:11. Alguém poderia me acompanhar? Teclado. Você pode me acompanhar, meu filho? Toca aí, pela inspiração. Atos 23:11. Está escrito assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Vocês estão aqui? Ele diz: do mesmo jeito que você deu testemunho de mim em Jerusalém, eu quero que você também dê testemunho em Roma. O que foi que Paulo recebeu aí? Uma palavra. Jesus disse: vamos para outra margem. Uma palavra foi liberada. Isso quer dizer que não teve tempestade? Não. Então, mesmo Jesus trazendo uma palavra, quer dizer que vai ter tempestade. Mas quando você continua olhando para Jesus, as tempestades não podem tirar você do foco. Se você continuar olhando para Jesus, você vai ter o foco certo a vida toda. Então Deus vem para Paulo e diz: Paulo, eu tenho uma palavra rema para você. Vá para Roma. Qual é o seu caminho, jovem? Deus vai dizer: vá para a faculdade. Entre nisso. Faça aquilo. Uma palavra vinda de Deus. Vocês estão aqui mesmo? Em Atos 27:9 agora. Abra aí, por favor. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum,
admoestava Paulo, dizendo: senhores, vejam. Em alguma tradução aí tem a palavra percebo. Alguém tem percebo? Levanta a mão se alguém tem percebo. Não? Ok. Essa palavra no grego quer dizer perceber. Perceber. Isso é uma percepção espiritual. Ele percebeu espiritualmente algo. Ele diz: eu percebo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. Não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Ele disse que percebeu, presta atenção nisso, querido. Por favor, se ligue. Ele disse que percebeu que ia haver dano no navio, na carga e na vida. E dano no original aqui é destruição. Navio, carga e as vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo. Dizia, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia. E aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando bradamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram o âncora e foram costeando mais de perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilhão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que descem na Sirte, e areavam os aparelhos, e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia lançaram mal a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre o dia grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem se atendido não partir de Creta, para evitar este dano de perda, mas já perdera entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. Eu sei que foi bem longa essa última passagem, mas eu só queria finalizar com isso. No momento que as tormentas vieram, no momento que tudo começou a acontecer, no momento que o navio começou a afundar e a carga a perecer, o povo se lembrou de quê? Se o navio está afundando, se a carga está perecendo, então aquilo que Paulo percebeu, que nós vamos também morrer, vai acontecer. Só que o anjo veio e disse: Paulo, o que você percebeu no Espírito, você percebeu de forma errada. Em parte nós conhecemos, e em parte nós profetizamos. Você percebeu além, você viu bem o tufão, você viu bem o navio e a carga, mas você exagerou na hora que disse que também vocês haveriam de morrer, porque você esqueceu de uma coisa. É o que o anjo quis dizer para ele: você tem uma palavra. Que você vai para Roma. Se Deus disse para você, Paulo, que você ia sair de Jerusalém e ia para Roma, o navio pode afundar, a carga pode perecer, mas você vai chegar em Roma.
Você vai chegar em Roma, porque uma palavra vinda da parte de Deus vai lhe trazer sustento, vai lhe trazer proteção e vai lhe trazer direção. Não saia dela, ainda que chova canivete. Não saia dela, não saia dela. Barack Obama veio para aqui, para o Brasil, e estava dentro de um carro blindado. Fantástico foi lá. E disse: como é esse carro, cara? Ele disse: esse carro é poderoso. Se cair um míssil, ele vira uma cápsula e não morre. Metralhadora não entra nada. Uma mina por debaixo bate, voa, dá 5 piruetas no ar, cai no chão e ninguém morre. Qual é o maior perigo desse carro? O medo, o fabricante disse. Por quê? Porque já houve casos, ele falou, em que começou a metralhar pessoas dentro. E a pessoa com desespero abriu e saiu. Pastor, por que você falou de medo hoje? Porque, querido, você tem uma palavra. Não saia de dentro dela. Mas, pastor, eu estou passando um momento da minha vida de turbulência. Ei, Deus prometeu. Ei, Deus prometeu. Você vai chegar em Roma. Segure a onda, meu irmão. Segure a onda. Deus prometeu que você ia fazer o que nessa terra? Se nós não provarmos do arrebatamento, na minha lápide, no meu enterro, eu quero que fique escrito. Eu já disse na minha igreja, eu quero que se escreva lá, que pastor Joselito cumpriu todos os planos e propósitos de Deus na face da terra. Miles Muro dizia uma coisa: não é o homem morrer, mas é o homem morrer com seus sonhos. Eu quero subir vazio. A Bíblia diz que nós vamos morrer, mas antes disso vamos ter um sentimento, que se nós não formos arrebatados, farto de dias. Sabe o que é farto de dias? Senhor, me leve. Eu já estou cansado, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Dele Osmo, nos seus últimos dias de vida, no altar, muitos irmãos viram isso. Ele dava uma paradinha. É agora, Senhor. Por que não agora? Eu já fiz tudo, me leve. Jovem, eu não sei qual é a fase que você está passando, mas se o diabo está dizendo fuja, não fuja. Se o diabo está dizendo se entristeça, ria. Se o diabo está dizendo não ame, ame. Ei, diga assim comigo: eu sou antipático ao diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo não tem os dias e as horas da minha vida na mão dele. A minha vida. Não vai ser ele que vai dizer o dia que eu vou morrer e nem o que eu vou fazer nessa terra. A minha vida hoje é controlada pelo Espírito de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, jovem. Eu confio no Espírito hoje completamente, porque Ele provou para mim que Ele é real e que Ele faz aquilo que Ele prometeu. Ei, se o barco está balançando, se a carga está perecendo, não se preocupe, tem cenas ainda. Ainda existem cenas. Deus vai te levar para Roma. Uma palavra só. Uma palavra só. Só uma palavra. Talvez aqui nesse meio nós tenhamos os próximos Jonathan Edwards de Maceió. O homem que com um sermão ganhou uma cidade. Um Jerônimo de Savonarola, que com a sua santificação levou toda uma cidade a construir uma fogueira santa, arrancando toda a pornografia de suas casas. Talvez nessa noite hoje aqui nós tenhamos, querido, quem sabe, um Lutero que se sentiu indignado com o sistema religioso.
eu não sei quem você é, mas eu quero dizer uma coisa para você. Ei, você precisa, a partir de hoje, entender que uma revolução começa de dentro de você, começa de dentro da sua vida, em que as pessoas, em que vai se cumprir uma profecia que está escrito em Isaías: levanta-te e resplandece, e os reis virão para ficar debaixo da sua sombra, captar da sua luz. Ei, deixa eu dizer uma coisa: levanta-te e resplandece. Vocês têm tempo para mais uma palavra? Só mais uma. O maior homossexual da nossa cidade se converteu. Bem gay, cara. E eu, um cara altamente preconceituoso. Muito preconceituoso. Eu tive um amigo no colégio. Ele decidiu juntar os amigos. Nós éramos muito amigos. E revelar que era homossexual. Naquele dia eu disse: a partir de hoje você não é mais meu amigo. E Deus me traz logo no início da igreja para se converter na nossa igreja um dos maiores homossexuais da cidade. Ele liderava um movimento teatral chamado Empreguetes, filho de uma família rica na cidade. Ele, assessor do prefeito, muito poderoso na cidade, muitas influências, um jovem. E ele se converte à nossa igreja. E eu fui sincero com ele. Eu disse: cara, eu não sei o que fazer com você. Eu não sei o que fazer com você. Eu não sei lidar com o homossexualismo. Eu não sei lidar com o homossexualismo, irmão. Na verdade, eu desejava que você viesse em outra fase da igreja. A igreja está começando agora. E ter você lá na nossa igreja, é complexo isso. E o cara bem afeminado mesmo. Roupas. Calças que parecia ser 50 números a menos do que o dele. Torando tudo. E um dele me levou na Câmara Legislativa. Na Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa. Para eu representar a cidade. Eu disse: não, pastor, vamos lá. Está certo. E eu esqueci o computador na igreja. Eu morava na outra cidade ainda. Esse eu vou com o senhor lá, pastor. E nós somos no mesmo carro. E naquele carro Deus derramou um amor de pai para filho naquele carro. E ele disse para mim assim: eu só quero um pai. Eu estou cansado da vida de homossexual. E ele me contou tudo. Eu disse: para haver uma relação, nós precisamos entender tudo o que aconteceu. De fato, depois que ele contou tudo, eu não queria ter sabido de tudo, bastava só a metade. Eu estou sendo sério com vocês. Esse jovem, ele disse: seja um pai para mim. E eu me lembro de um dia que ele foi atravessar a rua, comigo do lado, e ele botou as mãos assim e começou a correr para atravessar a rua. E eu dei um murro nele. Eu dei um murro muito forte nele. E eu disse: se o meu filho tivesse feito o que você fez, eu daria um murro nele. A partir de hoje, tire essas calças. Você é homem. Homem anda parecendo que está assado. Homem anda parecendo que tem suvaqueira, os braços abertos. Ande direito. Engrosse a voz. Porque Deus te fez como homem. Eu amo você. E um dia eu fui para a casa dele, morávamos em uma cidade diferente. E eu disse: hoje eu vou dormir no seu quarto. A mãe dele se converteu, tudo isso. Estou pulando algumas etapas. E eu dormi no quarto dele naquele dia. Vocês estão mesmo aqui? Não dormi na mesma cama não, minha amados. Tinha 2 camas de solteiro.
Diga assim, por quê? Porque ele precisava ver como o homem dorme. O pai dele morreu, ele tinha 8 anos de idade. Ele foi criado por mulheres. Na casa da babá dele tinha 8 mulheres. Ficavam todas trocando sutiã na frente dele. Ele entendeu que o órgão genital feminino era um negócio. Ele coisificou. E ele foi topado por um menino, depois por outro, e criou o vício. Vocês estão aqui mesmo? Nós levamos ele para uma escola de sexualidade em Belém do Pará, indicado pelo ministério. E ele volta de lá para cá. E ele um dia sobe no altar para pregar. Ele está fazendo segurando o rema. Ele conheceu, Saul conheceu. Você conheceu também. Um filho ali, dentro de mim. As pessoas criticavam, é a igreja dos homossexuais. E uma vez chegou para mim e disse: pastor, não ande comigo aqui na cidade não, porque as pessoas vão achar alguma coisa do Senhor. Eu disse: por enquanto que você andar em santidade, eu ando com você do meu lado. Ele subiu naquele altar. E o movimento LGBTSZH XYW teve lá nesse dia. Eles ocuparam toda uma fileira. Drag queen, travesti. Eles foram para protestar. Porque nós fizemos um alarde. Esse rapaz, ele era também do movimento LGBT. Ele fundou um movimento chamado Onda Azul. Reunia 25 mil pessoas. E quem comandava na frente eram homossexuais. E ele era o comandante. E ele subiu no altar. Queridos, eu nunca vi uma unção daquela. Na metade da ministração, o líder LGBT do estado de Sergipe se levantou para aplaudir. Quando ele falou sobre a diferença entre nascer homossexual e ser construído homossexual. Quando ele falou da solidão e carência. E quando ele falou sobre Jesus, o que ele faz. Querido, no momento que ele falou isso, vários homossexuais chegaram na frente da igreja e começaram a se converter. Do comedor saiu a comida. E do forte saiu a doçura. Eu finalizo com isso. Você que entendeu toda essa pregação desde de manhã. As pessoas me perguntam muito: pastor, qual é o meu chamado? Eu sou pastor, sou evangelista, sou mestre, sou apóstolo. Isso não é chamado. Eu sei que talvez eu estava algum nó nesse primeiro momento. Pastor, qual é o meu chamado? Eu sou pastor, esse é meu chamado. Sabe qual é o seu chamado, jovem? É na área que o diabo lhe envergonhou. Aonde o diabo tem lhe envergonhado. Mulher samaritana. Da água que eu te der de beber, jamais terá sede. Será uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Deus está procurando as mulheres samaritanas. Deus não está em busca de uma multidão. Deus está em busca de uma pessoa que possa gerar uma multidão. Aonde o diabo lhe envergonhou, Deus quer que você se torne um expert nisso. E você possa ir lá envergonhar o diabo em ações de graças a Deus e libertar aquelas pessoas disso. Qual é o meu chamado? Libertar pessoas da depressão e os ateus. Esse é o meu chamado. É o meu. Eu não sei qual é o seu. Eu não sei o que Deus vai lhe tratar para salvar vidas. Vamos ficar em pé.
grupo de louvor puder vir aqui. Vamos orar um pouquinho em línguas. Ora baste que andros torobos. Ora baste biando clos te faço. Ora baste que andros. Ramamamam. Querido, levante sua mão nesse momento. Você pode repetir essa frase comigo. Querido, gerações e gerações repetiram isso. Baseado no texto de Isaías. A quem eu enviarei? A mim, Senhor. A mim. Usa-me a mim. Quando Jó orou pelos seus amigos, a sua sorte foi restaurada. A quem eu enviarei? Repita-se comigo e diga: Senhor, nessa noite, eu decido sair de todo egoísmo e fazer da minha vida um exemplo, um altar, para que as pessoas possam vir e beber da sua vida na minha vida. Senhor, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, mas nessa noite eu quero deixar no seu altar. Mas quando eu sair daqui hoje, eu vou ser uma nova pessoa. Pronta, fala comigo, Senhor. Nós vamos cantar uma música. E esse é um momento que eu queria que você dedicasse para falar com Deus. Talvez, querido, você possa querer vir para aqui para frente, não sei. Se ajoelhar aqui, não sei. Mas eu queria gastar alguns minutos, eu investir alguns minutos para você falar de dificuldades na sua vida. Entregar para o Senhor. E durante o momento que você for entregando para Deus, Deus vai lhe dando situações, alternativas para colocar no lugar. Nós vamos cantar algo. Primeiro você vai entregar ao Senhor. E durante isso, o Senhor vai lhe dar estratégias, ideias. Nós vamos ofertar ao Senhor a nossa vida, um novo voto, uma nova consagração. Levante suas mãos.